Olá, boa noite, shalom a todos. Eu estou aqui próximo ao local do meu trabalho, né? Acabei de largar, estou largando mais cedo, são 6h43, né? Por causa desse feriado, né? Mas bom para mim, né? Ir para casa cedo. Mas eu resolvi parar aqui porque todo plantão que eu vou trabalhar, eu levo comigo uma coisa muito preciosa, né? Tudo que for de Torá eu levo comigo, né? Então assim, a gente não pode ficar desconectada, né? E não só pelo papel, pelo livro, pela capa, mas algo que tenha uma essência muito poderosa, né? E eu vou apresentar aqui para vocês. Eu espero que vocês, não só para as pessoas que estão no grupo, mas as pessoas que vão entrar agora, que estão entrando, que esse é um livro muito precioso, muito maravilhoso, fantástico. Eu faço parte dessa vida, dessa história da Cabala. Quem sabe o que eu estou falando vai entender, mas tudo que está aqui é verdadeiro, é maravilhoso. E essa semana eu falei para o meu mestre que eu estou muito feliz por estar na Cabala. Eu não tenho o conserto da minha alma 100% ainda, mas eu estou nessa caminhada. E é aqui que eu vou continuar, na Cabala, com Moré, André, Clem, Rosa. Obrigada, Moré. Obrigada. Eu agradeço ao Eterno por ter colocado os meus Morés na minha vida, o seu ensino maravilhoso. Muito obrigada. Estou indo agora para casa, esperando a minha madrugada para estudar a sua Torá, a nossa Torá, Baruch Hashem. Bem, a gente pôde aqui percorrer até, não a questão de reencarnações da próxima geração. Alguns assuntos aqui tem que ser melhor entendido, explanado também de uma forma melhor, mas deu dentro de um contexto geral para se entender, não é o que se está falando aqui. E que Moshe está em cada geração, ele reencarna junto, né? A gente sabe que Moshe, diferentemente do que muitas pessoas pensam, é um ponto no coração, é a única ligação que o homem tem com o eterno, não é? Que é um gar que desce de Biná até Zerampim, não é? Então é algo aqui que a gente pode entender, no nosso canal também tem essa aula, e a gente segue aqui em frente, né? Agora falando, não é preciso muita atenção aqui para entender o que nós vamos falar aqui, né? Que é o segundo cenário referente à mesa de Shabat. Veja, esse segundo cenário referente à mesa de Shabat é o partir do pão. Deixa eu só as pessoas entrarem aqui para a gente poder não ter que ficar interrompendo. Muito bem. Muito bem. Vamos lá agora. Acho que agora a gente consegue. O segundo cenário referente à mesa de Shabat é o partir do pão.
sobre 2 pães no Shabat. Não é que são as duas halotes, ou chamado de halá, que são aludidas às 2 tábuas da Torá, que foram dadas no Shabat em pares, no terceiro dia. Veja, isto é Tiferet. Vamos de novo ler bem vagarosamente para a gente poder entender. Vamos lá, olha. Segundo cenário, esse segundo cenário refere-se à mesa de Shabat. É o partir do pão sobre 2 pães do Shabat, que são aludidos nas 2 tábuas da Torá, que foram dadas no Shabat, e elas foram dadas em pares. E ela foi dada no terceiro dia. Esse terceiro dia não é terceiro dia, é Tiferet, tá vendo? Desceram do céu, no qual se disse 2 vezes a palavra Tov, não é a palavra bom, a palavra, quando a gente fala, né, Yom Tov, que é essa palavra que nós estamos vendo aqui, ó. Então, um Tav, um Tet, perdão, um Vav e um Beit, a palavra Tov, já que vai compreender a direita e a esquerda, por isso que tem 2 vezes Tov. No Shabat, quem é o Shabat? Ó, Malhut, tá vendo? Então, preste atenção na leitura para que não haja realmente nenhum tipo de confusão no que nós estamos lendo aqui no Zohar Kadosh. Veja, o terceiro dia aqui é Tiferet, né? E o Shabat é Malhut. O que é Malhut? Existem várias Malhuts, né? Malhut de Malhut, Malhut de Malhut de Asiá, que é um nível acima do nosso mundo. Malhut ali do nível de Ruha, né, que é o nível de Etzirá. Tem Malhut ali do nível de Neshama, Malhut do nível de Hayá e de Eridá. Então são vários Malhuts, mas esse Malhut que está falando aqui, e esse Tiferet que está falando aqui, já é do mundo de Asiá, o mundo da ação, que não é, a gente está falando de uma ação espiritual, não é o nosso mundo em si, que está totalmente nidá fora da Torá. Veja. Então, veja, Tiferet, que é o terceiro dia, e aqui Malhut, né, no Shabat, que é Malhut. Por isso que a gente não pode confundir, porque senão a gente acaba misturando as estações, não é? A gente acha que aqui está se falando de um dia quando é Malhut. Aqui foi dada a Torá, né, na qual, né, em Malhut, aqui foi dado. Há 2 fêmeas, né? Foi dada a Torá, na qual em Malhut há 2 fêmeas, está vendo? Essas 2 fêmeas. Uma no peito de Zerampim de onde? De Malhut, de Asiá, que é para cima. E uma do peito de Zerampim para baixo. São 2 fêmeas que corresponde a 2 vezes a palavra Tov. Por isso que vai ter lá no texto da Torá 2 vezes a questão do Tov. Disse no terceiro dia, que é Tiferet, embora tenha sido explicado que os demônios são designados para prejudicar pares, como foi explicado que não se deve comer 2 ovos ou 2 nozes. Aqui é uma metáfora, tá? No entanto, se é assim, por que 2 pães são usados no Shabat, visto que são um par? Ele responde, é um uso da data de Moshe como libertador do Sinai, que aqueles enviados em missões piedosas não encontrarão nenhum mal, portanto, não há necessidade de temer a realização de um preceito por serem duplas. Continua o texto aqui. Você pode se perguntar por que aprendemos que não se deve comer nada no segundo dia da semana? Começar, perdão. Porque não podemos começar nada no segundo dia da semana ou terminar na quarta-feira. Ou seja, no segundo e no quarto pode, porque são pares. Veja, segundo e quarto, né, são pares. Eles são ali pares e não são ímpares. É uma alusão a essa questão. O que se aplica também à questão de processos, mesmo que enviados em missões piedosas o façam, não encontrem nenhum mal. Ele responde, isto é quando a multidão mista, isto é, quando os filhos de Israel são misturados com a multidão mista. E a gente viu ontem, não é, no Shiur, o que era multidão mista? Que nunca são enviados em missões piedosas, porque não se converteram por causa do céu.
Depois é proibido começar na segunda ou na quarta-feira. No entanto, os justos, os tzadikim, que não têm nenhuma ligação com a multidão mista, podem começar na segunda e na quarta-feira, por causa do cumprimento de um preceito. Porque os enviados em uma missão piedosa, a eles não virão dano. Portanto, depois que eles se foram do mundo, depois do pecado do bezerro de ouro, o santo e bendito seja ele ordenou que tomasse 2 tábuas de pedra como a primeira. 2 tábuas de pedra como a primeira, Shemote 34:1, dizendo: e escreverei nas tábuas as palavras que estavam na primeira tábua. Né? Então, veja, as mesmas palavras foram escritas nas primeiras tábuas. Isso é uma obra citada, como aqui no texto, né? E não se importava com as duplas. Os 2 pães no Shabat indicam os 2 iudes na combinação de Yud, Rei, Vav, Rei e Adonai, que vai ser Yud, Aleph, Rei, Dalet, Nun, Rei, Rei, Yud, que é para Adonai, que é Malhut. Ele fica sozinho, sem marido, que é Yud, Rei, Vav, Rei, durante os 6 dias da semana, porque eles não estão, então, em uma união completa. No Shabat, Yud, Rei, Vav, Rei desce para Adonai e a combinação é formada por Yud, Aleph, Rei, Dalet, Vav, num Rei, Yud. Portanto, 2 pães são usados para indicar os 2 Yudes no início e no final desta combinação do nome Yud, Aleph, Rei, Dalet, Vav, Nun, Rei, Yud. Veja, o que nós estamos falando aqui não é o seguinte: existe uma, como se diz aqui, uma halá, tá vendo? Uma mistura, como a gente viu na aula anterior, dos nomes sagrados. Em preto, aqui nós temos em preto Yud, Re, Vav, Re. Em azul, Adonai. Quando nós começamos com Yud, do nome Yud, Re, Vav, Re, e terminamos com Yud de Adonai. Veja, são 2 Yudes, um Yud de Yud, Re, Vav, Re, e o outro Yud de Adonai. O que está se falando aqui? Olha, durante a semana, os 6 dias, o que são os 6 dias? Os 6 dias, segundo o Zohar Kadosh, são, na verdade, uma metáfora, não é, para essas 6 sefirotes, que são faladas, né, de várias formas dentro da Torá, chamadas de de várias formas, não é? Que é a linguagem dos ramos. Cada sábio escolheu uma forma de falar dessas sefirotes. Umas vezes elas são chamadas de Abraham, ou outras vezes de Hesed, que é bondade, enfim, né? A parte feminina pode ser chamada de Sara, é isso que é chamado lá na época do dilúvio, eram chamados de 7 casais de animais puros, que eram realmente esses casais que viriam. Então, cada uma dessas sefirotes são chamadas de um dia, não é? E aqui, veja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia, não é? E aqui nós temos o 7º dia, como nós vamos ver, que é o nosso planeta, de onde só vai ser considerado Shabat quando há uma conexão, quando é feita a conexão espiritual. Shabat não é algo construído somente por guardar um dia, somente por fazer uma mesa, não é nada disso. Veja o que o Zohar explica aqui, é um grau espiritual, não é? Então, veja, e aqui a gente leu, né? Então, veja, esses 2 iudes que são representados pela junção desses 2 nomes. Assim, agora preste atenção, todos os Neshamotes, que vem, é o plural de Neshamá, todos os Ruhotes, que é o plural de Iroa, e todos os Nefashot, que é o plural de Nefesh, saem, descem pares no Shabat. Veja, eles descem em pares. E nenhum diabo, aqui está uma palavra aqui, né? Diabo ou demônio tem poder no dia do Shabat. Mesmo o Guerrinon não tem poder e não queima no Shabat. Portanto, não acenderá fogo em todas as suas habitações no dia de Shabat. Esse é Shemot 35:3.
Isso se refere ao fogo estranho, não acenderá fogo no Shabat, isso se refere ao fogo estranho, mas o fogo do sacrifício é um fogo de santidade. Veja, a proibição não é acender fogo, a proibição é acender um fogo estranho, não é? Mas o fogo de um sacrifício é santidade, o que é permitido no templo no Shabat. Assim, precisamos tomar 2 pães no Shabat e não ter medo dos pares. Não há necessidade de falar longamente sobre o assunto. E a sua distribuição, ou seja, sobre a medida do tamanho de uma azeitona ou do tamanho de um ovo, como já explicamos acima. A ideia aqui é muito simples, não é? Parece assim, o que, que as pessoas imaginam, o que, que é fogo estranho, o que, que é fogo, né? Fogo santidade, recepção e doação. Você queimar a presença divina para receber para si. Você queimar a presença divina, veja, qual a ideia do sacrifício? Você está oferecendo. E aquele oferecimento, ele nesse nosso mundo, é como se aquele oferecimento ele deixasse de extinguir, de existir, porque vai ser queimado, vai virar cinza, mas a fumaça que sobe, por isso que o Ketorete é a principal reza do cabalista, que é uma fumaça que sobe, ela tem que ir sem interesse nenhum, tem o desejo da recepção. Como a gente está vendo aqui as halotes que nós estamos fazendo espiritualmente, essa queima não é um que você vai queimar um animal, não existe sacrifício animal na Torá, isso eu digo com certeza, tá? O que existe são meditações e a queima do lado animal, o lado do desejo do corpo, que não é muito bem aquilo que a religião coloca, não é? Não é muito bem aquilo que é falado aí que é pecado, tá bom? Então, Entendi, vamos. O terceiro cenário, saímos do segundo cenário, vamos por terceiro cenário. É a relação da mesa de Shabat. É comer 3 refeições no Shabat. Agora, a mesa de Shabat, o que que é mesa? É a Sheriná, não é? É a Sheriná. Como que a gente vai ver tantas vezes o termo mesa sendo usado, até um mandamento da Torá construir uma mesa dos pães, etc. E a gente vê que o Yosef Karo, né, escreveu o Shulchan Aruch, não é? Que é mesa posta. Então, veja, essa questão da mesa em si é a Sheriná. Então, é onde cama, mesa, essa construção é feita, não é, dentro desse sistema. A mesa de Shabat é a Sheriná colocada aqui no nosso nível, não é? E veja, agora sim, comer 3 refeições no Shabat, como foi explicado pelos sábios da Mishnah. Um deles disse que a minha sorte esteja com aqueles que comem em 3 refeições no Shabat, que completam as 7 bênçãos da oração da Amidá, elevando-a a um total de 10, né? Ou seja, 7 mais 3, 10. O segredo do deleite, e aí vem aqui do deleite, que é oneg, né? Oneg, ele está, deixa eu achar aqui, um texto para só mostrar a vocês a formação da palavra oneg, deixa eu só achar. Ele está com Dalet na frente, mas está num Gimel A, né? Nogá e Oneg é a mesma coisa, só que um Ai vai entrar aqui na frente do Nun, né? O Lamed não faz parte da palavra. Então, aqui onde eu estou conseguindo visualizar aqui agora, então veja, a palavra Oneg é essa aqui, só que o Ai, como a gente vai ver, vai passar para frente aqui. Não é? E também a gente sabe que está ligado aí a palavra Nogar, não é? Que é realmente Kripanogar, né, que se fala. Veja, então vamos continuar aqui. Então a palavra oneg, Ain, Nun, Gimel, é o significado secreto de um rio saiu do Éden para regar aquele jardim. Bereshit 2:10. Para o Éden significa deleite, o jardim é Malhut, o significado secreto de Shabat. Além disso, Oneg é as iniciais de Éden, Nahá, não é, que é rio, e Gan, jardim, veja. Então, aqui o que está falando para nós, vamos ver aqui um slide,
Aqui o neg, tá vendo? A gente tem, não é? Lá estava desorganizado, né? Estava como Nogar, o Ain tinha assumido a frente aqui do Gimel, mas muito bem. Aqui no próprio texto lá de Bereshit 2:10, não é? Nós temos essas palavras, veja, Naham, Nahar, aqui que é rio, não é? Também aqui, ó, tem a palavra monte aqui dentro, tá vendo? Então, Nahar, e aqui Éden, essas são as iniciais aqui dessa palavra, né? Olha, Nahar com Nun, a primeira palavra, Éden, a segunda palavra, e Gan, a última. E aí vai se falar lá que Éden é uma coisa e Gan é outra, né? O jardim, aqui no caso Gan, essas duas letras aqui, Gimel, e tem aqui o Nun final. Éden e aqui está o rio, Nahá, né? Venahá. Então, aqui dentro do Zohar vai explicar o que é isso. Veja, são graus espirituais sefiróticos. E, lógico, se é um grau sefirótico, é um grau, existem vários graus. E aí diz aqui que esse é o significado secreto de Shabat. E aí vai falar que o que vai explicar, então, o que significa aqui, não é? E diz ainda mais, quem pode, mas não observa para eles, o oneg se transforma em praga, que é da palavra aqui, negar ou nogar, da lepra, como são grafados com as mesmas letras para que eles não venham a isto. O santo bendito seja ele diz, empresta-me e eu pagarei. E está escrito, então te deleitarás em Hashem. Isso é Ishaiá 58:14. A gente pode parar aqui para pensar, né, como que pode funcionar isso, né? A gente sabe que a intenção é o que é mais importante, até mais que as ações. As ações podem não ser feitas com intenções corretas, mas, de fato, a Torá é incrível em trazer para nós que ela seria mexida. Ou seja, ela sendo mexida por mentes que não estão, como disse ali, olha, eles estão para si mesmo, está falando ali da mistura, e que essa mistura, que é chamada de Erev e Rav, e a gente sabe que Erev e Rav são maus pensamentos, maus sentimentos, que nem sempre é algo assim, uau, é um filme de terror, é mal. Não, é o desejo da recepção. É tão bom, não é? Receber é tão bom. As pessoas andam pelo mundo querendo receber para si mesmo. Se o receber é tão bom e o homem não pode viver sem receber, então a intenção do receber tem que ser mudada, para que ele realmente possa não transformar o neg, não é, numa questão negativa, ou negar, ou nogar, uma kipá nogar. Veja, é tão simples, mas tão complicado de entender isso, na verdade. Quando a gente recebe tudo para nós mesmos, por exemplo, imagine uma caixa d'água ou uma represa de água, se ela não distribuir a água, ela fica cheia, não é? Mas é assim que também é a espiritualidade. Se você não distribui, se você não tem um coração para ser igual ao eterno, doador, você não consegue entrar na essência da divindade, porque a essência da divindade é doação. E aí você fica antagônico àquela espiritualidade, ou seja, a forma é diferente, né? O jeito é diferente. Isso significa que, então, você tem que mudar a sua intenção, entender esses processos profundos que estão sendo falados e mudar a configuração. O quarto cenário é acender a mesa com a lâmpada, como foi decretado pelos sábios antigos. E uma mesa deveria estar ao norte e a lâmpada ao sul. Norte, Gevurah, sul, Hesed. Pois a mesa do Santo Bendito seja ele, veja, é Malhut, é todo o nosso planeta, não é? E também, é lógico que é um nível acima, né? Malhut de Asiá, precisa ser assim. O quinto cenário é a taça de vinho do Vainhu, né? Significando a taça do Kiddush.
O valor numérico aqui de cos, que é copo, não é? É o de Elohim, que é 86. Vainru tem gematria 72, que é a Santa Noiva. Então, veja, nós temos dois segredos aqui. Elohim, não é? Que é o sistema de castigo do Eterno, e temos aqui os 72 nomes divinos, e que vai ser a Santa Noiva, que é chamada de Malhut. Incluía saber o nome Elohim e o nome Ain Bet. E esse nome Ain Bet é também um nome divino, como nós vamos ver aberto com Yud. O cálice que veja, Malhut não é um cálice que você pega na mão, é o Malhut cheio de vinho, significando a abundância da iluminação de Rorimá. Veja, não é que o copo vai transbordar de vinho, mas vai ser abundante em iluminação de Rorimá, que são os ensinamentos da Torá, que é Zerampim, chamado de Torá. Precisa dar testemunho do ato da criação, que é o segredo de Biná. Porque a abundância da iluminação de Rorimá é considerada um testemunho da palavra Edut, baseado no Éden e em Biná. E a fonte que a derrama, essa é a razão pela qual se deve testemunhar o ato da criação. Muito bem. Então, veja, aqui está se aludindo, não é, a dois tipos de situações dentro da Torá. A primeira questão é que se está falando aqui de Rorimá, está vendo? Por isso que aqui em Rorimá, o nome sagrado, veja, ele é aberto com iudes, né? O iudins, ó, veja, a partir daqui, eu tenho 3 iudins que a gente aprendeu hoje que está ligado à bênção sacerdotal, não é? A gente viu lá em Devarim 6, no 25, né? 24 e 25 e 26, esses 3 versículos, eles têm um iude começando e depois tem 3 vezes o tetragrama. Aqui, então, nós temos o nome iude, re, vav e re aberto com iudins. Não é? E aqui é lógico, veja, vamos ter gematria 72. Essa gematria 72, ela é exatamente uma gematria, não é, para a gente poder compreender que todos os nomes divinos eles vão ter gematriotes, né? Vão ter gematrias que vão mostrar o quê? Uma gematria é um número? Não. Apesar de ser um número, ela é representada por letras hebraicas. E cada uma delas tem um nível. Veja, o nome de Rorimá, que está aqui, é Yud, Riv, Viri. É assim que se fala. Yud, Riv, Viri. Onde eu devo meditar nessas letras e acendê-las. Quando eu medito nessas letras e acendo elas, eu estou formando uma composição, né, no meu cérebro elétrica. E estou também fazendo mandando para o universo uma onda, né, vamos colocar tipo uma onda de rádio, eu mando essa onda. Eu mando, ou seja, todo mundo pode fazer isso, mas qual é a intenção que eu mando essa onda? Conforme eu mando essa onda, ela vai atravessar todo o mar, que é chamado de Mar Vermelho, mas não é Mar de Juncos. Por que Mar de Juncos? Porque a gente tem aqui os tubinhos, né? Como os juncos antigamente eram usados como tubos, até que esse tubo atravesse todo o universo e chegue ao Eterno que está do outro lado. Por isso que é chamado de Ensof. Então eu ofereço, e aí lá, como a gente viu esses dias, só foi ontem, antes de ontem, a reza, a oração do pobre, existe muitas almas esperando o quê? A energia da sua reza. Quando ela sobe com uma energia errada, ela não passa, ela é capturada. E se às vezes até passar, e quando ela volta, ela é assaltada. Todas as suas bênçãos, toda a luz que você ia receber ali é tirada de você e doada para os mundos espirituais negativos. E aí a gente tem um problemão que não dá para escapar. Ou eu estou dentro do Zohar e da Torá
e alimento os anjos da direita, ou eu faço tudo errado e alimento os anjos da esquerda. E isso é involuntário, não é? Isso não é algo que você escolhe no sentido de agora você querer fazer Avodah Hashem e não Avodah Zarah. Veja. Então, entendido isso, né, esse nome, a gente continua aqui. Veja. Então, esse cálice, que é Malhut, cheio de vinho, significando a abundância da iluminação de Rorimá da Torá, que é Zerampim, chamado de Torá. Precisa dar testemunho do ato da criação, que é o segredo de Biná. Porque a abundância da iluminação de Rorimá é considerada um testemunho. Veja, a gente tem que dar testemunho, né? Baseado no Éden e em Biná. É a fonte que derrama essa razão pela qual se deve testemunhar o ato da criação. O sexto cenário é ter palavras da Torá à mesa, porque foi assim que os sábios da Mishnah decretaram sobre três que comeram a mesma mesa, ou seja, as três refeições são estudos de Torá. Mas não falaram nelas palavras da Torá. O significado secreto é que eles decretaram que a mesa deveria estar ao norte e que a Torá foi dada pela direita. Portanto, cabe a alguém dizer palavras da Torá na mesa, para unir a direita, que é a misericórdia, com a esquerda, que é juízo. A Torá é Yud Rei Vav Rei, Zerampim, que foi dada da direita, e a mesa é Adonai Malhut, que é da esquerda, que está ao norte. Portanto, é preciso juntar-se a eles, porque a esquerda sem direita confere julgamentos duros. Desde então, no lado esquerdo, os sábios da Mishnah, os sábios da Mishnah, não é? Os sábios da Mishnah explicaram que o sustento de uma pessoa é tão difícil de obter quanto a divisão do mar. Aqui está vermelho, né? Mas é em Esof, né? Tão difícil quanto em Sof. Portanto, é preciso convidar um estudioso da Torá que estudará a Torá, não é? Sobre a sua mesa, e aí é que a gente tem que fazer, né, uma explicação disso, né? Porque nem todo mundo, mesmo os mais religiosos, quando estão sentados comendo numa mesa, falam de Torá. E não tem assunto para falar de Torá. Não tem como exemplificar, fazer três refeições muito saborosas de Torá, não é? Então, veja só. Então, isso são mesa de Torá, isso é mesa de alimentação de Torá. É para a alma, não é para o corpo. É isso que está trazendo para cá, não é essa explicação. Bem, continuando aqui, então, vamos lá. O sétimo cenário é ficar muito tempo na mesa para os pobres que virão. Quem fica muito tempo à mesa terá seus dias e anos estendido por isso. A caridade liberta da morte. Isso é Michelei 10:2. Como um pobre e como um morto, não é? A quem revive com caridade. O santo bendito seja ele, o revive. Então, veja, essa caridade é a caridade de fazer essa alimentação de Torá, de Kabbalah, não é? Não é que você vai se eximir, ou deixar de ajudar, ou deixar de alimentar as pessoas, mas a coisa aqui é bem mais ampla. Significa o quê? Se eu estou na minha casa, eu estou num bairro, na minha casa estudando a Torá, todo esse estudo que eu faço traz luz. E toda a comunidade que está em volta de mim, independente de quem eles estejam, quem sejam, perdão, eles vão receber essa luz. E aí você pode se perguntar como que se dá isso. Basta voltarmos à conversa que Abraham teve com o Eterno. Eterno, se tiver 50 justos, 50 estudantes de Torá dentro de Sodoma e Gomorra, o Senhor irá destruir a cidade? O Eterno falou, não destruirei. Não tinham. Então ele volta a perguntar e pede desculpa, eu vou indagá-lo de novo, Eterno, se tiver 40 estudantes de Torá, 40 cabalistas, você irá destruir a cidade? Não destruirei. E assim foi, até que chegou a última número possível, que era 10, que é um miniano. E não tinha. E aí veio a destruição sobre a cidade. Na verdade, não tinha nenhum justo ali. Exceto um meio justo, mas é complicado, que era Ló, que foi salvo, não por conta dos seus méritos, mas porque dele descenderia Davi Meller.
Então, você pode ser salvo, porque na sua família, você começando o estudo de Torá agora, pode nascer um grande tzadikim. E a gente já falou sobre essas questões dentro da salvação da alma através de uma pessoa que pode nascer na sua família. Muito bem. Então, esse sétimo cenário, não é? Quem faz isso, quem ajuda, quem estuda a Torá, terá seus dias estendidos. Aí nós devemos, de novo, observar outros mandamentos, outras histórias, outros midashins sobre esse aspecto. Como que pode alguém ter a sua vida alongada na Terra, ou a sua vida alongada, se o Arizal morreu não é, com 38 anos de idade? Vários sábios morreram jovens. Aí também nós podemos falar, Deus falou que todos os seus servos nunca mendigaram pão, mas já temos muitas histórias, né, que contamos aqui sobre sábios que eram extremamente pobres. Inclusive, no livro do Ari tem uma história semelhante a essa. Como que pode isso? Não é? É simples de entender que essa vida e essa riqueza são diferentes do que as pessoas imaginam. A vida não é nesse mundo. A vida é no Olam Rabá. Sabe por quê? Porque quem não estuda o Zohar Kadosh é um defunto em vida. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender isso. Porque nós aprendemos a lidar somente com aquilo que é palpável, com aquilo que nossos olhos veem. Né? Um ser humano está do meu lado, é lógico que no sentido biológico ele está vivo, mas se ele não estuda e não se empenha na Torá e no Zohar Kadosh, ele é um defunto em vida. E aí diz na Torá o seguinte: ninguém me verá e continuará vivo. E aí se pergunta, Deus se vê? Se pode enxergar Deus? Na verdade, quem vê Deus vai ressuscitar e não poderá ficar vivo para esse mundo, mas se tornará vivo para o Olam Rabá, vivo para as coisas espirituais. Caridade é doar Zohar Kadosh, é doar para você mesmo um cantinho especial na sua casa, com uma mesa especial, com uma cadeira especial, com livros especiais, onde você pode se implementar no estudo, com material muito especial, canetas, lápis de cor, enfim, tudo que você puder doar para a sua alma, para você ter um bom estudo de Torá, onde você possa construir uma deliciosa refeição. Enquanto você está construindo essa refeição, esse estudo, todos os seus passos são analisados. Então, o céu começa a te acompanhar dentro da sua casa, os santos anjos, os santos tzadikim te acompanham, e aonde você vai, eles estarão com você, porque você está produzindo luz de Torá. Quando o contrário disso, não há luz. Bem, vamos continuar aqui. Além disso, a explicação esotérica é que todos os pobres se originam da parte da letra Dalet, sobre a qual se diz, fui trazido para baixo, aqui do hebraico deloti, né? E ele me salvou. Esse é o Terrilim 116,6. A pronúncia da letra Dalit em Errad, literalmente deve ser prolongada. Isso significa o versículo, para que se prolongue seus dias em seu reino. Devarim 17:20. Portanto, cabe a ficar muito tempo na mesa, que é Dalit, 4, porque tem as 4 pernas da mesa. Em homenagem à letra Dalit, deve-se ficar muito tempo à mesa pelo bem dos pobres. O que significa isso? Estude essa Torá de noite. Não sacrifique 1 hora de estudo de Torá por uma bobagem. Um jogo de futebol, um jogo de ping-pong, uma conversa que não tenha questões de Torá, algo que não vai construir algo para a tua alma do outro lado. É lógico que deve-se haver um equilíbrio, né? Mas perceba que aqui é dado para a pessoa essa questão
de ela optar por fazer uma comida muito bem preparada. A boa comida é aquela que você tempera no dia anterior, não é? Você pega aquele peixe, deixa ele marinando, a carne, ou aquela costela na brasa, quem não gosta, né? Que fica ali 6 horas, não é? Muito lento o cozimento dela, é delicioso, não é? Então também um estudo da Torá ele deve ser, não precisa ter pressa, não é? Não é o quanto e como se vai aprender, é saber corretamente cada coisa. E essas 4 pernas do trono é Hesed, Gevurah, Tiferet e Yesod, os 3 patriarcas mais Davi. Muito bem. Em relação a isso, os sábios explicaram que o santo bendito seja ele buscou uma virtude para Israel. Encontrou apenas a virtude da pobreza. Uma dificuldade foi levantada aqui, uma vez que os sábios antigos explicaram que o número de mortos diferente é equivalente ao valor do número de palavras, né? Totsaot, modos. Isso é o Terrilim 68:21. Vamos olhar aqui no Terrilim 68:21. Então, aqui a gente tem a palavra Totsaot, tá vendo? Deus é para nós um Deus libertador, Deus nos proporciona uma fuga da morte, né? Então, aqui a palavra morte está um pouco separada, lemot e tsetsaot, tá vendo? Adonai, né? E aí a gente vai ter aqui V, Yud, Re, Vav, Re, Adonai, o tetragrama, não é? E depois nos livra da morte, Totsaot, que é a mesma palavra que está sendo descrita aqui, ó, modos, né? Que vai ter aqui, vamos ver aqui a gematria que é de 800 e 900, 890, 897, deixa eu só, Vav, 97, e aqui eles botaram a gematria, né, 903, mas eu não sei por quê. Então, o Terrilim 68:21 é que o bolso vazio é o mais difícil. Como se pode dizer, ele não encontra melhor virtude para Israel do que a pobreza? É uma pergunta aqui. Ele responde, é somente porque sobre cada nação e povo é dito, e acontecerá que quando tiverem fome se perturbarão e amaldiçoarão seu rei e seu Elohim, e olharão para cima. Ishayahu 8:21. No entanto, os filhos de Israel estão na aliança com o santo bendito seja ele, também com esta virtude, e não neguem a sua existência. Por isso serão redimidos por essa virtude, é a virtude da pobreza. Este é o significado de e o povo aflito salvarás, segundo Samuel 22:28. Ani, não é que aqui na questão, esse Ani está falando de pobre, não é, e não do eu, é derivado de inuí, sofrimento. Pois mesmo quando alguém tem riqueza, mas sofre de doenças e aflições, é considerado pobre, ou ele está angustiado por sua riqueza e é afligido todos os dias. Isso certamente é verdade para alguém que é mais pobre do que ele, o que significa que ele não tem o suficiente para satisfazer suas necessidades e deve vagar de lugar em lugar. Quem certamente é considerado pobre, né? Que é certamente considerado pobre. Então, aqui a palavra ni, ela está com A e não com Aleph, né? Então, o A com Aleph sou eu, a palavra eu é ni. E nesse caso, não não é isso que está sendo falado aqui. É uma questão de um ani que vem de pobre. Então, veja, por isso que na hora da meditação a gente troca o Aleph, não é? Nos 72 nomes, por esse Ain aqui, olha. E aí depois vai falar que isso vem da palavra Inuí, Inuí, que é sofrimento, né? E continua aqui. Há outro tipo de pobre que perdeu a cabeça, como Jó, sobre o qual se diz, e Jó falou sem conhecimento. Iov 34:35.
Vamos ver aqui Iov 34, 35. Muito bem. Diz aqui, olha, Iov, é assim que se escreve Iov, Aleph, não é? O Yud, o Vav e o Beit, Lo, B, Daat. Então, a palavra Daat, sem conhecimento, e Daver, a palavra Davá, o Devariv, Lo, B, Hashel. Né? Então, ó, Jó fala não fala com conhecimento, ele não fala com Daat, da palavra não, aquilo. Suas palavras carecem de quê? De entendimento. Não é? Muito bem. Então, como Jó, não é? Que não tinha o quê? Ele não tinha conhecimento, ele não tinha Daat, não é? Veja, é bem diferente do que as pessoas imaginam, né? Assim também é o Dalit, que é Sheriná, não é? Quando Aleph e Het, não é? Da palavra Errad, né, foram embora, que é o pilar central chamado Daat, de conhecimento. Então, conhecimento é pobre, quem é sem conhecimento não incorre em iniquidade, falando indevidamente, né? Quem não tem conhecimento incorre em iniquidade, falando indevidamente. Além disso, o Aleph e o Het, né, é a Torá, que é composta pelos 613 mandamentos. Então, veja, Aleph e Het é a Torá, composta por 613 mandamentos. Este é o significado de este é o meu nome. Né? E aí a gente vai ter aqui SHM, o Shin Mem, para sempre. E este é meu memorial, Zinri. A gente viu isso esses dias, né? E toda geração, não é? É Shemot 3,15. Shimini mais Yud Rei dá 365. E aqui a gente já chegou exatamente na aula que a gente fez esses dias, explicando, não é? Essas duas partes. Isso está em Shemot 3,15. Né? E eu posso ir aqui rapidinho em Shemot 3,15, mostrar isso para vocês rapidamente. Shemot 3, no versículo 15, não é? Então, deixa eu ver se eu acho aqui a palavra Shemi, tá vendo? Tenho aqui a palavra Shemi, que não é, exatamente 350, e a palavra Zeri, não é, que tem aqui gematria 237. Essa palavra Shemi, mais a primeira parte do tetragrama, não é? Ó, eu tenho 350 aqui, 300 do Shin, Men 40 e Yud 50. A primeira parte do tetragrama, Yud Rei, é 15. Então, eu tenho aqui 365 dias. Não é? 365 dias, que são os mandamentos negativos da Torá, o que não se deve fazer, e também está em cima da construção do ano solar. A palavra Zenri, que está aqui, né, ela já tem gematria 237. Mais 11 da segunda parte do tetragrama vai dar 248, que é o nome de Abraão. Ou seja, ou são as 248, os 248 mandamentos positivos. Então, isso faz, não é, um encaixe perfeito sobre a questão de 248 mais 365 de 613 leis, que não são 613 leis, mas 613 luzes na alma, e que esse é o nome do Eterno para sempre.